Ele nasceu em Cartagena em 1 de junho de 1851, segundo filho do casamento formado por Juan Manuel Peral Torres, que foi então o primeiro condestável do Corpo de Artilharia do Exército, e Isabel Cabaleiro Dias. Seu pai era natural de San Fernando, Cádiz, e sua mãe, de Cartagena, como ele. Seu avô paterno, Pedro Peral, também era marinheiro. Isaac Peral, segundo filho de Juan Manuel, obteve a graça de aspirante da Marinha com o uso de uniforme e opção por um cargo no Colégio Militar Naval. Aos 9 anos, em 1º de julho de 1865, ingressou no referido colégio. Aos 14 anos, após passar nos exames correspondentes, com a posição de número 10 de uma turma de 23, em 26 de dezembro de 1866, recebeu a nomeação de aspirante de segunda classe e seu primeiro atribuição, a corveta Vila de Bilbao. Em 1867, com apenas 16 anos, foi encaminhado para a Urca Santa Maria, veleiro, na qual teve que enfrentar uma verdadeira prova de fogo, a viagem de Cádiz a Manila, passando pelo Cabo da Boa Esperança. O comandante do navio em seu relatório afirma o seguinte: este aspirante é de grande esperança, porque a uma disposição incomum ele une uma aplicação muito grande e um grande amor pela raça. Obteve grande vantagem na campanha que as Filipinas fizeram com o navio. Nos próximos 20 anos, ele vai cruzar o Mediterrâneo, o Atlântico e o Pacífico várias vezes. Ele intervirá em 2 guerras, há 10 anos em Cuba e a terceira carlista, provando seu valor, e foi premiado com a Cruz de Mérito Naval de primeira classe com um distintivo vermelho. Finalmente, veio um período de relativa calma. A insurreição cubana e a guerra carlista foram reprimidas. Neste momento, Peral é designado professor de aspirantes da Fragata Branca. Em 5 de julho de 1876, candidatou-se ao ingresso na Academia de Extensão de Estudos da Marinha. Após o exame obrigatório, entrou em 1º de janeiro de 1877. Em 20 de abril deste ano, casou-se com Maria del Carmen Sêncio Rodrigues, filha do médico da Marinha Antônio Sêncio Romero. Concluiu os estudos em 1880 com excelentes notas finais e causando a admiração dos seus professores, que não tardaram em reivindicá-lo para o claustro. É novamente atribuído às Filipinas, à Comissão Hidrográfica, na qual se dedicará a levantar as cartas de navegação que facilitam o mesmo nesses mares e costas. Em 21 de julho, foi promovido a tenente de segunda classe do navio e assumiu o comando da canhoneira Cavite-No. Ele adoeceu e teve que voltar para a península. De volta a San Fernando, depois de ficar em quarentena em Mahón, e sem ser totalmente restaurado, o diretor do Observatório e da Academia de Expansão, capitão do navio Pujason, pede-lhe que assuma as cadeiras de Física, Química e Alemã, e em janeiro 1 de 1883 ele recebeu a nomeação final. Além da Marinha, seu outro grande amor eram os estudos científicos e com eles compatibilizou suas obrigações profissionais, dedicando muitas horas de seu descanso teóricos e lazer. Como resultado dessas reflexões e cálculos, a ideia de resolver o árduo problema da navegação subaquática veio à tona em 1884. A única pessoa a quem comunicou foi a sua esposa Carmen, que de repente teve a sensação de que aquilo não traria nada de bom, por isso pediu-lhe que não o comunicasse a mais ninguém. Ele conseguiu persuadi-lo disso, pelo menos por algum tempo. A situação mudou repentinamente quando um confronto com a Alemanha pela posse do arquipélago de Las Carolinas ameaçou levar a Espanha à guerra contra aquele poderoso país. A tensão cresceu entre as duas nações durante os meses de agosto e setembro de 1885. O inventor, sobretudo militar, sentiu que era seu dever indesculpável, devido à gravidade do momento, informar seus superiores de que havia inventado o submarino, e que ele o ofereceu à sua pátria para sua melhor defesa. Em agosto de 1885, em plena crise do pré-guerra, ele comunicou sua invenção a seus superiores, Pujason e Viniegra, diretores respectivamente do Observatório Astronómico e da Escola de Expansão. Pujason responde que, ao dizer a uma pessoa por quem tem grande consideração, ele acredita nela, vindo de outro, eu teria pensado que era uma loucura. Uma reunião com as pessoas mais qualificadas de ambas as instituições foi marcada com urgência para Peral defender sua invenção em um julgamento adversário. Teve sucesso na prova e convenceu os seus superiores da veracidade da sua oferta, que lhe rogaram que o comunicasse imediatamente ao então Ministro da Marinha, Manuel de la Pezuela, e ele o fez. Em 9 de setembro de 1885, enviou a carta a ele e o Ministro, após colher informações de seus superiores, acolheu o projeto com grande interesse, emitindo diversos despachos para a realização de alguns exames preliminares e declarando o assunto ultra-secreto militar. A sorte, porém, mudou logo para o inventor, já que com a morte de Afonso X o governo foi substituído, o que implicou em uma mudança no portfólio de Marina. O general Pezuela foi substituído por outro general, mas de disposição muito diferente, o vice-almirante Berenguer, um chefe intrigante bem relacionado com o Trust Industrial britânico. Os elementos que lhe permitiram realizar todas essas ações características típicas de um submarino foram os seguintes: 2 motores elétricos de propulsão de 30 cavalos vapor cada, projetados pelo próprio inventor, baterias com
com 603 acumuladores, 480 para propulsão e o resto para fornecer energia aos restantes dispositivos do submarino, do tipo Julien, encomendadas à fabricante de Bruxelas L'Electric, da qual encomendou certos medicamentos na liga das placas, destinados a fornecer a potência dos motores de propulsão, o servo-motor de estabilidade, a bomba e a iluminação. Ele também idealizou uma nova caixa para melhorar o isolamento das baterias, usando o Ebonite, solução que se revelou adequada e foi imitada por outros fabricantes, como a Tudor, periscópio com telêmetro e dispositivo de mira, agulha compensada para manobra do navio, com caixa especial de bronze, também para o Govern. Ele projetou um giroscópio elétrico, o primeiro da história, um log elétrico, sistema que continua a ser usado em todos os submarinos para estimar a velocidade do navio em imersão, encomendado à Dollond & Co., um sistema de regeneração do ar com um purificador que utilizava hidrato de soda e cal virgem para absorver o dióxido de carbono. O oxigênio consumido era renovado por outro armazenado em garrafas. É o mesmo sistema usado hoje, tubo torpedo acoplado dentro do submarino com sistema específico para poder ser disparado no fundo do mar sem que a água entre no interior e sistema de compensação para evitar distúrbios causados pela manobra. Muitos desses elementos foram invenções próprias, presumindo-se que baterias e motores elétricos, por exemplo, foram substancialmente modificados pelo inventor para atender ao enorme desafio representado pela navegação submersa de um motor, cerca de 90 toneladas. Tanto as baterias quanto os motores foram revolucionários para a época. Outros elementos eram originais de Peral, mas sua maior conquista é o todo, ou seja, o navio revolucionário que mudou para sempre o conceito de guerra naval, o submarino. Por tudo isso, o reitor dos engenheiros espanhóis e futuro prémio Nobel, Dom José de Echegaray, contemporâneo de Peral, descreveu sua invenção como a mais complexa e completa das conhecidas até hoje. O extraordinário sobre a invenção de Isaac Peral é que todos esses elementos, aperfeiçoados, é claro, praticamente sobreviveram até hoje. As características do submarino eram as seguintes: deslocamento 77,85 t, imerso, comprimento 22,00 metros, feixe 2 metros e 87, profundidade 2 metros e 76, tubo de torpedo de 450 mm, armado com 3 torpedos Schwarzkopf, potência 60 cv, velocidade de 10 nós na superfície e 8 em imersão, raio de ação de 355 milhas na superfície e 326 em imersão, tripulação de 12 homens. Após a rejeição da Marinha e do governo, o inventor mudou-se para Madrid, assim que obteve a licença, e criou a primeira indústria elétrica importante do mundo. Ele montou em Madrid a primeira fábrica de acumuladores para uso industrial do mundo e várias empresas espalhadas pela geografia nacional para eletrificar municípios, empresas e instalações de todos os tipos. Além disso, ele montou as primeiras usinas de energia na Espanha. Somente por esses fatos ele mereceria reconhecimento universal, pois foi um dos pioneiros da segunda revolução industrial. Sua saúde se deteriorou muito rapidamente e de 1891 a 1895 ele foi submetido a 4 operações cirúrgicas graves. Não conseguir sobreviver ao pós-operatório do último, realizado em Berlim, quando estava prestes a completar 44 anos. Seu trabalho, em questões elétricas, foi continuado, em grande parte, pelo engenheiro belga Tudor. E, justamente com as baterias Tudor, os submarinos voltaram a navegar.